Estamos começando agora o nosso estudo, transmitido pelo Facebook, e espero que você goste e acompanhe aí da sua casa. Quem pode começar a ler? Eu só. Então, por favor, lê tudo isso aqui, eu só lê que eu vou te falando para parar. Tá, religião progressiva. Nesta era de rápido progresso, tudo está progredindo sem exceção. Mas, estranhamente, não vejo nenhum progresso na área da religião. Uma área que pode ser considerada a que mais diz respeito à humanidade. Na verdade, ela permaneceu inalterada por muito tempo. Ou melhor, está retrocedendo, está regredindo. Os grupos religiosos estabelecidos costumam dizer coisas como retorne ao caminho original, significando você tem que retornar ao fundador. Acho que eles dizem isso porque percebem que se afastaram do caminho original que seus fundadores tomaram e, portanto, eles têm que voltar ao caminho original. Bem, se vocês continuarem fazendo isso, não haverá nenhum progresso, não é? Vocês não acham que isso vai contra o rápido progresso que a cultura está ocasionando agora? Isso ilustra claramente porque as religiões estabelecidas não têm mais poder para atrair pessoas, simplesmente gastando toda a sua energia para sobreviver. Obrigada, meu. O que Meixo Sama está falando aí, né? Essas são sagradas palavras de Meixo Sama, religião progressiva. E o que ele está dizendo? Claro que a gente tem que voltar ao nosso sentimento, né? Que é o Sonnen, que hoje fala, Meixo Sama, a quem fundou a religião, lógico, até para ver os princípios básicos, né? Mas tem que ser uma religião progressista. A gente tem que se atualizar. Porque se a gente não se atualiza, vira o quê? Né? A gente teve aí o exemplo da Igreja Católica, né? Que durante muito tempo ficou sem se atualizar, né? E quando começou a se atualizar, né, com músicas, conseguiu atrair o quê? Os jovens, né? Então, assim, nós temos, porque senão é o que Meixo Sama fala aqui, né? Retorne ao caminho original, retorne ao caminho original. Claro que a gente tem que ter o sentimento original, que Meixo Sama fala. Sentimento de quê? De fazer feliz o próximo, né? De fazer com que as pessoas sejam felizes, né? Renascer como verdadeiro filho de Deus, mas sempre tentar se atualizar, né? Procurar ver o que está acontecendo hoje e colocar a religião nesse meio, porque nós vivemos no século XXI. Se a gente ficar com o pensamento do século XIX, a gente não vai conseguir atingir a humanidade, né? Então é nesse sentido que ele diz aqui, né? Nós temos sempre, seja bem-vinda, querida, temos sempre que estar pensando assim, como Deus agiria hoje, né? Como Deus realmente se comportaria hoje. Esse é o principal pensamento. Agora, o sentimento é do início, né? É igual a gente diz casamento, né? A gente casa apaixonado, não é? Todo mundo casa apaixonado. Depois, com o tempo, o que vai acontecendo com o casamento? Vai tendo desgaste, a rotina. É a mesma coisa a nossa fé, né? Então, a gente precisa sempre estar se preocupando em manter acesa a chama da fé, aquele sentimento original, né? Por que eu vim conhecer Meixo Sama? O que me tocou em Meixo Sama? Sempre está lembrando disso, né? Por que eu gostei? Foi o Jorei, foi o que Meixo Sama falou sobre paraíso, foi a questão de fazer o outro feliz. O que me tocou nele? Isso é manter a essência da fé. Agora, sem deixar de pensar que nós estamos numa religião que progride, né? Que vai para frente. A gente não pode ficar com aqueles pensamentos antigos, né? De não aceitar as pessoas. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Se a gente hoje, em pleno século XXI, né? Até porque preconceito não é de Deus, né? Mas assim, bom dia, seja bem-vindo, né? Se a gente tiver esses pensamentos antigos, né? Que hoje a sociedade, graças a Deus, o Meixo Sama já é contra, a gente não vai conseguir salvar o mundo, nem levar a verdade de Meixo Sama e Jesus Cristo para a humanidade. Então a gente tem que se atualizar, né? Acolher as pessoas, transmitir amor,
e se atualizar. Então, música, né, é importante, porque os jovens gostam de música. Então, tem que ter música, né? A gente tem que ter o quê? Alegria. Não é mais aquela fé, igreja escura, que era na era da noite. Né? A gente ainda na Europa vê isso, aquelas igrejas muito escuras, né? Você entra, muito silêncio, né? Claro que isso antigamente era assim, né? Porque a gente era um lugar de muito... pessoas ficavam recolhidas ali, mas isso era na era da noite. Hoje as igrejas têm movimento, têm alegria, né? A gente tem que ter alegria, que o Mestre Sama fala, né? Sentir essa chama da fé, né? Por isso que as missas hoje, se você for numa igreja católica, tem música, não tem? Por quê? Tem que atualizar, senão as pessoas não vão conseguir seguir, né? A gente precisa. Ministra Jenny, quer falar sobre isso? Sem contar, né, ministra, que hoje, nessa nossa etapa da nossa fé, né, a igreja está dentro da gente também, né? Então a gente não é só aqui na física, a gente tem que levar a igreja para onde a gente for, né? Na rua, no transporte, né? Em casa, onde a gente for, a gente tem esse entendimento agora, porque nós estamos nessa nova era do dia, né? Então, assim, é muito importante isso, né? Que você falou sobre e que o Mestre Sama está falando aqui sobre a religião progressiva, né? Progressista, né? Porque é uma fé, não aquela fé de só na igreja ser bonzinho, né? É uma fé de renascimento, né? De nascer de novo, de ter Deus com a gente, né? Ontem eu estava vendo uma matéria, né? Da Eliana com o Rodolfo, né? Esse, do BBB, né? Então, não sei se vocês viram. Então, ele falou que ele conversou com Deus, né? No dia, assim, na intimidade, como o Mestre Sama nos ensina hoje, que a gente tem que ter com Deus, né? E no dia seguinte ele recebeu o convite para ir para o BBB. Aí ele falou assim, então, né? É para eu ir, alguma coisa vai acontecer, né? E aí ele foi, né? E agora está fazendo sucesso. Então, assim, a importância que é a gente ter essa intimidade com Deus e a gente colocar as coisas para Deus, né? Entregar para Deus, né? Devolver para Deus. Então, essa é uma religião realmente progressista, né? Que Mestre Sama fala nesse ensinamento. Quem quer falar, gente? Nós estamos opinando. Quer falar? Não. Quer falar? Não. Alguém quer falar? Quer falar? Não. Quer? Então, assim, importante que a ministra Jenny falou, né? Porque Deus se manifesta na gente o tempo todo. Aliás, é isso que a gente aprende aqui na igreja, né? Com o Kyosho Sama. Se a gente deixa Deus atuar, né? Como ela falou lá que o Rodolfo falou, né? Deus se manifesta, né? E a igreja, como a ministra Jenny falou, está dentro da gente, né? A gente leva a igreja para o trabalho, para casa. Querer fazer os outros felizes não é só aqui. Aliás, aqui a gente vem só para quê? Para ganhar força, né? Na verdade, o que a gente aprende aqui é para usar lá fora, né? Não adianta nada eu aqui, né? Sou ministra, sou boazinha. Chega na rua, eu finjo, passo pelas pessoas no cumprimento. Como é que pode isso, né? Assim, o missionário, ele tem que dar o exemplo. Nós somos missionários de Deus, não somos? E como o Mestre Sama fala, é uma religião pragmática. Isso. Tem que praticar o que você aprendeu. Isso mesmo, isso aí, né? Como falou Cislene, a gente tem que praticar o que a gente aprende, senão a gente não muda, né? Então, assim, mais até do que aqui lá fora, a gente tem que dar o exemplo, como a Cislene falou. Senão, como é que a gente vai levar Deus, né? Eu sempre falo para as pessoas, gente, eu sou meio cegueta, hein? Se eu passar por alguém na rua e não falar é porque eu não vi, sou distraída. Mas, assim, eu faço questão, né? Porque eu acho que a gente tem que dar o exemplo, até porque a gente é filho de Deus como qualquer pessoa. Como eu falei hoje no culto, nós todos somos iguais. Branco, preto, amarelo, azul, mulher, homem, trans, o que for, não importa. Nós todos somos filhos de Deus, né? E a gente não pode olhar para a matéria, a gente tem que olhar para a pessoa pelo espírito, né? Então a gente não pode de jeito nenhum discriminar ninguém. Deus não discrimina, Deus acolhe. Então a gente tem que acolher todas as pessoas e levar esse Deus dentro da gente. Porque dentro da igreja é fácil a gente ser bonzinho, né? Lá fora, que muitas vezes a gente é insultado,
maltratado, humilhado. Será que nesse momento a gente se lembra que aquela pessoa que está fazendo aquilo com a gente é filho de Deus? Que essa é a parte mais difícil, né? Então, assim, porque durante o dia a gente tem milhares de situações que tiram a gente desse sono, até porque a gente é ser humano, né? Então, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fica até com raiva da pessoa. E é nesse momento que a gente tem que parar, encaminhar aquele sentimento, como que hoje tem nos ensinado, e voltar ao nosso sentimento original de que ele é filho de Deus. E isso está acontecendo para me purificar, para me melhorar como ser humano. E eu preciso ver por que eu mereci isso. Né? Porque aquilo também é o nosso merecimento. Se a gente recebeu aquele sentimento, é porque em algum momento a gente está precisando passar por isso. Então é assim que a gente tem que pensar, né? Então, assim, só ficar assim, porque é muito fácil a gente amar as pessoas aqui. Lá fora é que é difícil, né? Quando o bicho pega, como diz, né? É que é difícil. Lá fora é que é o teste. Pontos que você precisa desenvolver. A paciência, né? E, enfim. Tolerância. Tolerância. Isso. Porque realmente hoje a gente o tempo todo, né? Eu vejo aí nessa política para a gente ser, como a gente está falando de progresso, né? A gente passa aí na internet por muitas situações difíceis, né? Porque as pessoas estão numa política de cancelamento, né? De querer julgar o outro. E é tudo contrário. Muito ódio, né? Muito ódio, meu amor, né? Ao mesmo tempo que eu vejo que tem muito amor também, né? Tem as duas coisas. Tem também muito ódio, como a Regina falou. Então, o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente vê isso, a gente tem que atuar como missionários de Deus. Porque o positivo, ele anda junto com o negativo. Vai quase se equilibrando. Então, nós temos que ter esse cuidado para o negativo não chegar a se igualar ao positivo. Porque da maneira que como está tendo amor, está tendo ódio, por quê? Porque o negativo ele precisa do positivo. Ele precisa. É como a pressão arterial, entendeu? Tem que estar equilibrado. Por isso que está acontecendo. Então a gente tem que vigiar, ficar atenta por causa disso, porque tem que compreender também, tentar compreender e tentar reverter a atitude das pessoas. Entendeu? Nós somos altruístas, temos que ter que ser empático. Entendeu? A verdade é essa. Tudo que Meshama nos ensina, né? Você precisa do negativo para evoluir. Porque se não houver o negativo, você vai continuar naquele mesmo patamar como se tudo fosse maravilhoso. Isso aí, né? Então, é importante a gente atentar para isso, né? Não adianta a gente vir na igreja, receber jorei, participar do estudo, se a gente não muda, né? Como vocês mesmos falaram. Então, a mudança é que é o principal. Como é que a gente manifesta o Deus que tem dentro da gente? Como é que a gente renasce como Messias? Mudando as nossas atitudes, né? Não adianta ficar só aqui. Tem que ficar, a gente tem que expor isso, né? Na prática. É o que eu falo, não adianta eu pregar uma coisa e fazer outra. Aí você está em desacordo, né? Como você mesmo, qual é o seu nome? Ulisses, prazer. Como Ulisses mesmo falou, e a Gislene, a gente tem um bem e um mal dentro da gente. É a luz e a sombra, que hoje também tem falado, né? Então, o que a gente tem que fazer? Iluminar a nossa sombra. Para que a gente encaminhe isso para Deus e Deus retorne mais luz para a gente. Para que a gente possa distribuir a luz de Deus para as outras pessoas. Luz pura, genuína. Isso, que é de Deus, né? A gente não tem luz, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho uma luz própria. Não. Quem tem luz é Deus. A gente só manifesta a luz dele. Nós somos instrumentos. Isso aí. Veículos. Isso aí, veículo, né? Então, assim, é importante a gente entender isso, né? A luz é de Deus, como Ulisses falou. A gente só transmite. E o né? negativo, ele vai tentar de toda forma, igual o ensinamento do Mestre Sama fala que o negativo, ele vai, já está quase terminando, mas um pouco tempo que ele tiver, ele vai tentar, entendeu? Abordar isso aí. Então a gente tem que estar com o pensamento sempre positivo, porque o momento da ira é uma coisa assim de repente, a gente não tem como controlar. Então a gente tem que estar com o pensamento de falar assim, então, esse pensamento não é bom. A gente tem que se policiar isso aí. E nós que... Vigiar e orar, como diz na Bíblia, né? Então, assim, a Bíblia diz isso, né? Orar e vigiar, como você falou.
Então, se a gente não orar e estiver ligado com Deus o tempo todo, até Está acontecendo aí, pontinho de raiva, pontinho de... Tem que abafar. Isso, o ideal é isso, né? Como eles falou, que às vezes a gente é tomado, né? Como a gente já falou, por uma raiva momentânea e a gente nem pensa. Mas o ideal é como ela falou, a gente poder ali pensar, não, ele é filho de Deus, Mas né? a teoria é mais fácil que a prática, né? Mas o que acontece? Da forma que a gente vai recebendo luz, isso aí também vai se aprimorando dentro de nós, que essas coisas assim, negativas não chega a gente. Quando chega a gente é porque ainda a gente tem que se aprimorar muito aí. Então, por isso que quanto mais receber luz e dedicar, você vai recebendo luz. O seu positivo vai subir. Então, o negativo, ele não tem força para chegar e entrar. Quando chega a esse ponto, que às vezes também, o negativo, a pessoa negativa, é porque ele vem assim de uma forma assim desagradável, porque ele está precisando. Ele está precisando. Então é uma forma igual na igreja cristã. Muitas pessoas não entendem que as pessoas vão lá porque isso é nível espiritual. Tem gente que é da igreja messiânica, é um nível. Igreja cristã é outro nível. Então o que acontece? As pessoas vão lá na igreja cristã e se manifestam, e as pessoas falam assim, o demônio. Não é demônio. É que o antepassado deles precisa de luz. Isso aí. Ele conduz, e quando ele recebe a oração, o antepassado vai lá para agradecer. São outras palavras, a mesma coisa. Para agradecer, mas sendo que eles não entendem. Porque eles vão para agradecer. Antigamente, até na messiânica, muito tempos atrás, com o Vinda Mundial, né? O pessoal se manifestava. O Espírito, ele agradecia. Teve uma passagem que foi um amigo lá da igreja, foi dar uma assistência religiosa, uma senhora e uma menina. Começou a receber jurê, o espírito da menina incorporou nela, agradecendo, mas falando que queria levar ela, a mãe. Porque há 700 anos atrás, o Espírito ficou com aquele e falou assim, onde eu estou hoje é por causa dela. Coisas que ela fez em outras vidas. Teve que conversar, receber luz, falou, não, você está recebendo luz, você não deve pensar assim. Tem que doutrinar o Espírito, né? Outra passagem, que até essa senhora foi receber jurídico lá na igreja, mas ela era da Universal. O marido dela se manifestou nela. Mas o marido dela se manifestou e o ministro, até hoje não estamos nós aqui em memória, né, o Hélio, e perguntou o nome. Aí ele falou assim, não, eu só vim aqui agradecer pela luz que eu estou recebendo, porque onde eu estou paralisado, estou congelado. E a importância. Porque as pessoas pensam que o nível do inferno é quente, é igual que os outros falam. Não, é gelado. Ele é gelado. Então o que acontece? A luz já vai, dissolvendo aquele gelo. Ele vai agradecer. Por quê? Porque ele morreu com disputa de terra. Entendeu? O ódio, entendeu? Aí tem nossos antepassados, tem muita gente que morreu por terra. Por isso que você mexer na terra também é muito bom. Exatamente. Obrigada, tá, Sandro? Muito bom. Quem pode continuar a ler, gente? Quer? Então, por favor. Segura para as pessoas ouvirem lá da internet. É verdade que todos os grupos religiosos que existem hoje floresceram por um tempo em sua fundação, enquanto sofriam perseguições e opressões, algo que todas as novas religiões têm de suportar. Elas trouxeram um sopro de ar fresco para o mundo e receberam muita atenção inicialmente. No entanto, com o passar dos tempos, exceto o cristianismo, quase todas elas perderam sua atração e energia. Temos que saber por que isso acontece. E a resposta é simples. É porque elas não acompanharam os tempos. Elas se apegaram aos ensinamentos de seus fundadores com tanta firmeza, acreditando que os ensinamentos dos fundadores eram sua única orientação. Como resultado, foram deixadas para trás pelo correr dos anos, distanciando-se cada vez mais do progresso do mundo.
E por fim, hoje, elas são criticadas por serem inúteis. Cada ocorrência no mundo tem sua causa e efeito. Portanto, as religiões estabelecidas precisam refletir profundamente acerca do seu estado miserável. É realmente difícil estar sempre à frente dos tempos, não acham? Baseado nisso tudo, o princípio fundamental da nossa igreja é ser progressiva em tudo o que fazemos, por estar de acordo com o correr dos anos. Por exemplo, desconsideramos quaisquer formalidades e rituais aos quais as religiões estabelecidas geralmente dão grande importância. Tentamos evitar o desperdício do nosso tempo e dinheiro nessas questões. E quem realmente se beneficia dos fardos de formalidades e rituais? Estou certo de que Deus e outros seres divinos também não ficam felizes com isso. Importante, né? Que a Sama fala aqui, né? É que... Obrigada, ministra. Obrigada. E o que a Sama fala aqui, né? Que, assim, antigamente, né? Na Era da Noite, existiam muitos rituais para essa elevação do ser humano, né? Para que realmente, assim, o negativo, né, fosse dominado pelo bem, né? Só que atualmente a dominação, e para isso a gente foi criado e educado por Mestre Sama até aqui, né, nessa era do dia, é que a dominação é, como a ministra Cris falou, pelas nossas atitudes, né? Então, a gente está o tempo todo ligado, sintonizado, respirando com Deus, né? Então, essa é realmente assim o que Mestre Sama deseja para a gente nesse momento, né? Nessa nova era, né? Nessa era de luz. Então, nós estamos respirando junto com Mestre Sama, junto com Deus, que nós sejamos unos, né? E como verdadeiros filhos de Deus, renascendo a cada dia, a cada momento, com cada situação. Então, isso é que torna uma religião progressista, não só com rituais, né? Só com dogmas. Porque, né? Hoje em dia... falou, se tiver ritual, mas não tiver sentimento, não adianta nada. Para Deus aquilo não é válido. Quando né? Mestre Sama fala que a gente renascer de novo, porque quando a gente nascemos, a gente era semideus. De acordo com as impurezas, a maldade, a gente foi se distanciando. Então, quando ele fala assim, renascer de novo, é a gente voltar ao nosso início do estado original, para a gente se aprimorar e saber a diferença entre o bem e o mal. Exatamente. Então, assim, é importante a gente, assim, perder menos tempo, né, com os rituais. Por isso que aqui na Igreja Mundial do Messias é tudo simples, né? Porque o que importa não é anunciar culto, não é isso. O importante é o nosso sentimento. Isso é que importa, né? Como o Ulisses falou, o que chega para Deus é o nosso sentimento sincero. Se a gente tem um sentimento sincero de servir a Deus e de renascer como filho dele, de ajudar o próximo, aquilo chega. Né? A gente vê isso todos os dias. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, muitos, né? Estamos aqui na Igreja do Messias. Por quê? A gente foi escolhido. Por que a gente foi escolhido? Não é porque a gente é melhor do que ninguém. É o nosso sentimento, que Deus sabe que na igreja tem muita gente que está dentro da igreja e não tem um sentimento. Entendeu? Vê o outro lado. Então, o que quer dizer? Ele separou. Muita gente foi para a Igreja do Messias. Por quê? Porque é o sentimento. O pessoal lá na Mundial, eles ainda estão com aquele sentimento. Se for lá e saber que ele é mundial, não pode conversar com ninguém, que não sei o quê. Então, A gente aqui acolhe todo mundo. Não importa. Entendeu? De Deus, a gente... Então, aí o que acontece? Então, quando a gente chegou aqui ao Kyosama, eu conheci Kyosama foi em 2007, lá no Solo Sagrado. Quando ele veio visitar, a gente ainda estava até vivo lá, né? Então, você estava presente? Sim. Você viu quando ele levantou a mão? Parece até fogo. E a mão dele? Estava igual brasa. Quem tinha visão viu. Era.
E eu passei uns dias na Bahia e eu até conduzei minha prima à igreja, né? O pessoal falava do Cristo Samba como se fosse assim, representante do Mestre Samba. Hoje eles abominam o Cristo Samba, eu não entendo isso, por isso que eles falam, sentimento. Cada um tem uma missão, né? Um dia vai... No ensinamento, o Samba sabia que ia acontecer isso, essa separação. Ele sabia o sentimento de cada um. Sendo que é o seguinte, a luz vai evoluindo, vai chegar um tempo que a gente não vai iniciar a jurecer sem o Ricari. Isso aí, se Deus quiser. Porque Deus vai estar tão forte dentro da gente, né, que a gente não vai precisar. Isso mesmo. Pode continuar? Você pode continuar, Otávio? Quer outra pessoa ler? Fala. Esse ensinamento que está dizendo que a cassete foi necessário, né? É porque existem outros nos alicerces do paraíso, são bem semelhantes, mas não são exatamente iguais, né? Mas, assim, o importante, né, nesse momento, é a gente seguir os ensinamentos que Osho Sama nos traz. Porque é o ensinamento porque a gente precisa nessa nova era, né? Então, assim, os ensinamentos de Mestre Sama são muito importantes, como eu digo, a gente foi criado e educado para chegar aqui, né? Mas, como o Ulisses falou, mas é importante a gente seguir, né, o que Osho Sama está nos trazendo nessas sagradas palavras, que não são mais ensinamentos, que a gente já foi ensinado, já foi educado, agora são as sagradas palavras, né? Então, assim, é muito importante, né, a gente realmente seguir, como desde o início da igreja nós sempre seguimos o trono de Kyosho, porque como o Ulisses falou, e como a ministra Cris falou também, né, que Osho Sama é que traz tudo que Mestre Sama quer falar para a gente nesse momento. Então não adianta a gente trazer outros ensinamentos de Mestre Sama, como está no alicerce, se não é o momento adequado. No momento adequado que o Sama vai trazer todos. Tem pessoas que não estão preparadas para receber esse ensinamento. Exatamente. Não estão preparadas. Não é que a pessoa seja pior do que a outra, não. Espiritualmente, eles não estão preparados. Então, eles não vão entender o ensinamento. Não vão entender. Entendeu? Então, hoje, do Messias está tendo uma evolução, uma progressão para a gente. Esse ensinamento aqui é antigo, mas está chegando agora na nossa mão. Ainda vai vir outros, né? Vai vir atualizado, entendeu? Para a gente se aprimorar mais, para a gente se evoluir, entendeu? Ter outro sentimento, porque lá na frente só vai ter uma religião só. Não vai ter várias religiões, vai ter uma só. Entendeu? Porque Deus é único. Deus é único. Entendeu? E o que acontece? Cristo, quando ele veio na era da noite, a era da escuridão. E tem na Bíblia, num segundo trecho, que Jesus fala que viria um homem, entendeu? Que seria representando a luz, que é o Mestre Sama. Isso, ele fala até que nascerá no Então, quando a gente veio da hora da escuridão. Hoje, de uns 40 anos para cá, houve uma mudança. Por isso que as coisas estão acontecendo e está sendo vista. Porque antigamente, na escuridão, ninguém enxerga na escuridão. E as coisas estavam acontecendo e ninguém estava enxergando. Como está existindo uma transição no mundo, a luz está intensificando, a sujeira toda está aparecendo. Por isso que está sendo preso deputado, vários aí. É a área do dia. E assim, Eu vou, só um minutinho, eu vou pedir só licença, porque nós temos uma reunião agora, né? Então, está acabando, mas deu a horário. gente continua. Obrigada, ministra Jenny. Então, assim, como o Ulisses falou, né? Também pode ir, querido. Então, assim, o que é importante, né? Como ele falou, nós estamos hoje na era do dia. Então, assim, nós agora, né, representando o trono de Kyosho Sama, representando o Mestre Sama, nós, assim, entendemos a missão de Jesus, como ele falou, e a missão de Mestre Sama. Os dois são unos com Deus. Então, assim, tanto Jesus como Mestre Sama são os filhos mais especiais de Deus. Então, não importa se a gente vai por Mestre Sama ou se a gente vai por Jesus. A gente chega a Deus. O importante é a gente ir.
né? Nós temos afinidade com o Meixo Sama, então nós vamos através do Meixo Sama, mas nós vamos também igualmente através de Jesus, né? Porque, na realidade, ministra, nós, messiânicos, a gente foi escolhido. Por que foi escolhido? Porque a gente teve uma pendência passada. Então a gente veio para justamente melhorar as pessoas, conduzir as pessoas de uma forma melhor, porque a gente foi escolhido. Só a gente recebeu o Ricari, pô, você sabe, 20 degraus acima do mundo espiritual. Entendeu? Só a gente foi escolhido e a gente tem que só estar aí na igreja messiânica e agradecer. Agradecer, entendeu? Porque não é desprezando não que toda religião chega a Deus, mas existem níveis, igual o mundo espiritual. O mundo espiritual são 3 níveis, né? Superior, médio e inferior. Cada nível se divide em 60 camadas. Então é o seguinte, nós estamos numa camada superior à dos outros. Por quê? O que eles no Messama está dizendo? O significado do Messama? Luz. Isso. Então a gente está na luz. Então a gente está sendo... Se você observar, muito messiânico sentimento, não está acontecendo nada. Não tá Por quê, né? Porque é o sentimento que a gente falou. O que vale, né, como ele está dizendo, é o sentimento. É você vibrar o positivo. Tá acontecendo isso aí, comigo não vai acontecer. Isso aí. Tô com Deus, Meixo Sama, né? Tô com Jesus. Se acontecer, é porque tinha que acontecer. É pro meu bem. É uma purificação. Isso aí. Mas a gente tem que vibrar sempre coisas boas. Isso aí. Não tem que ficar em leito de hospital, não tem que dar, entendeu? Tem pessoas que, como hoje em dia, essa doença está acontecendo, é a cabeça da pessoa, o sentimento das pessoas. Vai dar em quem tiver, né, que passar por isso, né? Claro que a gente até pode ter também, né? Mas a gente vai ter sendo protegido por Deus. É isso que a gente tem que entender, como ele está falando. Porque assim, não é dizer que quem vai morrer... Não é isso. Até porque morrer é um renascimento, né? Morreu porque tinha que voltar ao mundo espiritual. Não é castigo, não é isso. Né? Mas mesmo quem morre e está com Deus vai morrer em outro nível, vai morrer de outra forma, não vai precisar sofrer, né? Então é isso que, como Liz falou, a gente precisa entender. E aqui no Messias, o nosso principal objetivo é renascer, como ele falou, como verdadeiro filho de Deus. Isso é que importa. E aqui, né, a gente vai acabar agora. Vou pedir quem quer ler o finalzinho? Quer que eu leia? Por favor, mas deixa eu só fechar e você lê, meu amor. Que assim, a gente está aqui para manifestar esse Deus, né? E para aceitar todas as pessoas como elas são. Como o Ulisses falou, nós fomos escolhidos porque temos sentimento de servir a Deus, né? De servir o verdadeiro Messias. Então, assim, não importa ritual, né? Isso aí para Deus não é importante, né? Sambor, nada disso. Acredita aqui que nós, do Messias, que o Samba é representante direto isso aí. Porque já está na genética. Já está na genética. Que hoje é neto dele, né? Neto dele. Isso aí. Então, a gente aqui foi escolhido. Muita gente ficou para lá, a gente foi escolhido. Isso aí. E que bom, né? Vamos ter gratidão por isso. Porque quando eu abri aqui, eu ainda era lá ainda. Ou melhor, nem era na loja, ainda era na casa da ministra. Isso. Foi a primeira vez. Entendeu? Isso. Recebi a jurê, foi lá na casa da ministra. Depois que a gente desceu para lá. Então já começou daí. Graças a Deus, você está desde o início. Então, desde o início. Então vamos lá. Nesse sentido, a religião deve ser algo que melhore a vida das pessoas de hoje e conduza elas na direção correta. Esta é a missão de uma religião verdadeira. Simplificando, uma religião progressiva é algo valioso que consegue trazer salvação às pessoas de hoje. Chincão, uma coletânea de ensaios, 30 de janeiro de 1950. Então, na verdade, né, como a Eliane fez a pergunta, eu queria só esclarecer bem isso. Esse ensinamento, né, religião progressiva, já existe no alicerce. Só que Kyoshi Sama está traduzindo novamente, né? Então, assim, é uma nova leitura daquele ensinamento, entendeu, meu amor? Mas é o mesmo ensinamento, só que, assim, muitos ensinamentos, tanto que na Igreja Messiânica Mundial, antes de acontecer, né, esse racha, já estavam sendo atualizados. Vocês lembram os ensinamentos? Já estavam sendo. Isso. Porque muitos ensinamentos, né, foram traduzidos de forma equivocada, né?
Então, agora que hoje tem vários ministros que estão dedicando só nisso, né? Para realmente, qual é o objetivo? Traduzir verdadeiramente a vontade de Deus, Mestre Sama, né? Porque no Japão, algumas palavras são muito parecidas, né? Então, às vezes, coloca de um jeito que aqui no Brasil a gente entende de outro. Por isso, né? Então, agora, esses ensinamentos que hoje está trazendo são muitos novos, que a gente vê, né? E outros são traduzidos novamente. Então, eles são atualizados, né? Então, é importante a gente entender isso, entendeu, Eliane? Se você for pegar lá, é o mesmo ensinamento, só muda algumas coisas, né? Mas esse é um ensinamento atualizado, mas é Meixo Sama. Fala, acabou. Ah, você queria falar? Não. Então, assim, alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode falar. Quer falar? Não? Então é isso, né? A gente entender, né, que assim, a gente aqui acolhe todas as religiões, todas, não importa qual seja, né? Como ele mesmo falou, Ulisses, claro que cada uma tem seu nível, mas a gente não julga isso é com Deus, né? A gente só assim, se fala de Deus, se faz o bem, tem o mesmo caminho, chegar a Deus. E hoje nós entendemos que Meixo Sama e Jesus tem o mesmo nível espiritual. Então, não importa, né, se a gente vai por Jesus ou por Meixo Sama, o importante é renascer como verdadeiro filho de Deus, né? Então, a gente, assim, eu mesmo, para mim, que fui criada dentro da igreja messiânica, né, desde 3 anos de idade eu sou membro. Então, assim, para mim eu tinha muito Jesus? Tinha, mas não tinha tanto como eu tenho hoje, né? Então, para mim foi um renascimento também, né? Está sendo um renascimento. Hoje eu vou à missa e gosto de ir à missa, né? Eu tenho Nossa Senhora comigo, que eu sempre tive muita fé, mas tenho mais. Então, assim, são coisas que a gente está aprendendo, né? Agora com que hoje, que Meixo Sama está trazendo. Que se a gente não também tiver o mesmo respeito, né? E entender a missão de Jesus, a gente não chega a Deus, né? Então, entender assim, Meixo Sama foi importante, é importante, né? Ele trouxe a verdade no último século, né? Nessa era aí que a gente precisa entrar na era do dia, nós já estamos, só precisamos entrar. E Jesus veio numa época de era da noite, né? Então, assim, se ele não viesse, nós não estaríamos aqui hoje. Então, é ter essa gratidão por Jesus, né? Na verdade, ele é o Redentor, e Meixo Sama fala isso. Ele veio o quê? Redimir os nossos pecados. Se não fosse ele, não teria nem vindo Meixo Sama. Então é isso que a gente precisa entender, né? Nenhum é mais do que o outro. Simplesmente cada um veio na sua época. Mas os dois são semelhantes. Tanto que na oração a gente diz, né? Que Meixo Sama e Jesus são unos com Deus. Nenhum é melhor do que o outro. Isso, meu amor, são complementares, né? E é importante a gente entender isso até para abrir o nosso coração. Na igreja, antigamente, a gente tinha uma hierarquia, né? De achar que Meixo Sama era mais que Jesus. Por muito tempo, eu também achei isso, né? Então, assim, logo que Osho veio, eu fui na igreja, pedi muito perdão a Jesus por não ter entendido a missão dele, né? Hoje eu entendo, graças a Deus, o Meixo Sama, né? Porque, assim, eu sei que quem me tocou primeiro foi Meixo Sama, mas eu entendo também que Jesus hoje é tão salvador quanto. É isso que é importante a gente entender. Até para a gente não ter uma arrogância na fé, né? Meixo Sama, mas não. Eles são iguais, cada um na sua época, né? E a nossa missão como filhos de Deus é chegar ao nível deles, né? É serem o nosso modelo. Tanto Jesus como Meixo Sama são o nosso modelo, é o nosso catar. Então a gente tem que chegar a esse nível, né? Porque acha que foi fácil para Jesus, né? Com o corpo material, lá na cruz falar: Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não foi fácil, né? Mas ele fez isso por amor a quem? A nós, a humanidade, né? Então é esse amor que a gente tem que ter também, né? De entender que mesmo aquele que nos agride, né? Que nos faz ter raiva, né? Que às vezes que nos faz mal por algum motivo, ele também é filho de Deus. E a gente precisa acolher ele com todo o nosso amor, né? Porque só quem julga é Deus. A gente não tem essa permissão de julgar ninguém. Então, assim, qual é a nossa permissão? É acolher. E se aquela pessoa está nos agredindo por alguma coisa, é porque ele precisa ser acolhido, né? Então, é olhar ele pensando como Deus que tem dentro dele, né? Por que está se manifestando assim? Por que eu estou merecendo isso?
né? Por que ele está fazendo isso? Com certeza, se ele está, é porque está sofrendo. Porque ninguém agride o outro se ele não tiver um sofrimento dentro dele. Então, é isso que a gente precisa pensar. E se Deus colocou aquele ser humano, aquela pessoa, aquele irmão nosso, na nossa frente, é porque a gente tem que, de alguma forma, tocar o Deus que está dentro dele. Né? Fazer com que aquele Deus que está nele desperte. Né? E não é dando raiva de volta, não é xingando de volta, pelo contrário, é dando amor. Se a gente der amor a qualquer pessoa, Deus vai cada vez renascer mais dentro da gente. É isso que a gente precisa entender, né? Importante na religião não são os rituais, como fala aqui, não são as normas, não são os dogmas, é simplesmente o desejo de fazer o outro feliz, o desejo de amar, como Deus ama, né? É isso que faz. Então, assim, uma pessoa de rua, uma pessoa rica, não importa quem seja, a gente tem que amar como se fosse nosso irmão, porque é nosso irmão. Deus é um só e Ele é Pai, né? Então, assim, é isso que eu acho que é o mais importante hoje. Não adianta a gente vir para a igreja, não adianta a gente dedicar se a gente não muda isso. Isso é o principal, essa mudança, de entender que, assim, não é só a gente, é todo mundo, né? Nós somos uma só família, todos juntos, todos filhos do mesmo Deus. Não importa se é católico, se é evangélico, se é umbandista, se é messiânico, tudo junto. Porque, como o Ulisses mesmo falou, se Deus quiser um dia, nós vamos ter só uma religião, a religião de Deus, né? Que é fazer o próximo feliz, que é dar amor, que é isso que Deus prega, né? A religião que não prega o amor não fala de Deus. Então é só isso que a gente tem que realmente manifestar. Amar, né, os outros como a nós mesmos, né? Todo mundo se ama, então a gente também tem que amar o outro. Esse é o princípio básico para a gente servir a Deus. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer, gente? Então, vamos lá ministrar Jorei, né? Obrigada. Nós estamos terminando agora o nosso estudo, tá bom? Que foi transmitindo aí. Espero que vocês tenham ouvido. Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Bom dia.